Muito feliz de vê-los, de poder estar aqui mais uma vez, de poder ver a apresentação, de poder louvar o Senhor. E agora nós vamos ouvir a palavra de Deus, amém? Depois nós vamos participar da ceia do Senhor. E Deus, Ele tem grandes coisas preparado para cada um de nós aqui essa noite. Eu quero que você já seja um profeta de Deus e olhe para duas pessoas perto de você e profetize algo da parte de Deus sobre ela. Vai lá, libere algo que está no teu espírito sobre a vida dessa pessoa. Seja um versículo ou algo que brotar no seu coração, libere. Vai lá. Pastor, eu não tenho nada para liberar. Ei, você tem sim. Amém? Diga para essa pessoa: Jesus te ama. Diga para ela: Jesus tem o melhor para você. Ou seja, seja usado e ousado esta noite. Você sabia que a sua palavra ela tem poder? Quem sabia disso? Pastor Elisandro, ele estava brincando comigo lá em cima, e ele falando assim, que lá na família dele, ele já é conhecido como um pastor da apresentação. Ele falando, né, brincando. E eu olhei para ele e disse assim: pastor, se a igreja soubesse a seriedade e o compromisso que é você fazer a apresentação de uma criança, porque nós somos sacerdotes, e estamos liberando palavras de destino sobre a vida de uma criança. Então eu dizia para ele: você precisa ouvir os céus e liberar aquilo que está no céu sobre a vida desta criança. E daqui uns anos você vai estar olhando para ela e vendo o cumprimento destas palavras na vida dela. Porque você tem uma palavra. Você tem um peso nas suas palavras. E nós temos que empregar as nossas palavras muito bem. Amém? Nós podemos trazer vida ou trazer morte. Você sabia disso? A nossa palavra, ela tem o poder de gerar vida ou de gerar morte. Quantos querem gerar vida aqui? Gere vida, esse é o desejo do coração de Deus. O Senhor diz que do nosso interior correria rios de água, rios de água viva. Para que o Senhor Ele faz jorrar esse rio de água viva? Para levar vida a lugares desertos, levar o reino de Deus por meio da sua voz. Tira o peixe fora d'água e deixa ele muito tempo fora d'água, ele começa a se debater. Ele não morre de imediato, ele vai se debatendo, ele vai tentando respirar e não consegue, e depois de passado um tempo ele morre. Querido, nós precisamos dessa água viva que vem do trono de Deus. O mundo precisa dessa água viva. E aonde eles vão encontrar essa água viva? Quem está entendendo? Faça assim. Em você. Em você que o mundo vai encontrar essas águas vivas. O Senhor, Ele quer se manifestar por meio da sua vida. Quem acredita nisso, aplauda bem forte o Senhor. Aleluia. Essa noite eu quero compartilhar com os irmãos. Eu não vou pregar, eu vou compartilhar. E o tema da mensagem, da palavra que eu quero compartilhar é o poder de um testemunho. Repita comigo: o poder de um testemunho. Feche os olhos, me permita orar. Pai, há uma enorme alegria em meu coração, mas também uma enorme responsabilidade. E é mais uma vez com temor e tremor que eu acesso esse altar, sabendo que aqui está, Senhor, diante dos meus olhos muitas vidas preciosas, que o Senhor ama, que o Senhor entregou o seu sangue, o sangue do teu Filho,
por amor a cada uma delas. Que mais uma vez essa noite, Pai, o Senhor fique comigo. O Teu Santo Espírito me envolva. Os Teus anjos aqui se acampem. E o Senhor venha me guiar na Tua revelação, no Teu entendimento, na Tua sabedoria. Pai, não me permita errar aqui essa noite. Assim como o Senhor fez com Balaão, o profeta, Pai, o Senhor trocou as palavras da boca dele. Se for necessário, troca as palavras que forem sair da minha boca, que não estão de acordo com a Tua vontade. Mas fala conosco aqui essa noite. Manifesta o Teu reino em nosso meio. Manifesta a Tua vontade. Que venha sobre nós o Teu reino mais uma vez. E o Teu nome, Jesus, o Teu nome seja glorificado. Diga para o Espírito Santo: eu te dou a plena e total liberdade de falar e trabalhar em meu coração esta noite. Amém? Pode aplaudir o Senhor. O testemunho, ele é uma arma muito poderosa nas mãos de Deus. E essa noite nós vamos discorrer, vamos procurar estudar, meditar um pouquinho sobre o significado do testemunho, sobre o poder que há num testemunho. Aos 25 anos de idade eu me converti. Já tinha outrora escutado falar do Evangelho, escutado falar da palavra de Deus, de Jesus, mas não havia me entregado, não havia me convertido. Havia frequentado algumas igrejas com meu irmão mais velho, com minha mãe, mas nunca de fato tinha tido um encontro com Deus, um encontro que viesse marcar a minha vida, marcar a minha história, um encontro que eu pudesse dizer: agora sim eu conheço o Senhor, um encontro que verdadeiramente nos transforma. Aos 25 anos de idade eu fui ter esse encontro, e tudo começou porque eu comecei a observar duas pessoas que eu conhecia e trabalhavam comigo, pessoas que há mais de 7 anos eu convivia. Eu fiquei 7 anos e alguns meses no exército, e foi ali dentro do exército que foi me apresentado um pouquinho mais a respeito das boas novas de Cristo, e foi ali, por meio do testemunho de 2 homens, que o Senhor, Ele começou a capturar a minha atenção. Querido, aqueles 2 homens que me apresentaram Jesus, eles eram pessoas mundanas, pessoas que não temiam a Deus, pessoas que outrora faziam muitas coisas erradas. Eu conhecia a vida deles, passava ali 8 horas por dia, aproximadamente, com eles, dentro da mesma sessão. Então você conversa, você ouve conversas, ou seja, você acaba conhecendo a pessoa. Convive com alguém durante muito tempo, você vai conhecê-la, não tem como ela esconder quem ela é. Mais cedo ou mais tarde ela vai começar a se revelar para você. E aqueles 2 homens que eu conhecia, sabia os seus hábitos, as suas palavras, como eles se portavam, a conduta deles, de uma hora para outra eles começaram a mudar. E aquilo me chamou muito a atenção. Aqueles 2 homens começaram a frequentar uma igreja. Até então eles não frequentavam, mas o Senhor os chamou, o Senhor os alcançou e eles se converteram. E agora, diante dos meus olhos, eu via as atitudes diferentes deles, eu via o testemunho que eles davam. Então agora eles se reuniam e era para falar a respeito de Jesus Cristo, do seu reino, das coisas que o Senhor estava operando na vida deles, na casa deles. E os hábitos que eles tinham começou a mudar, e aquilo me chamou muita atenção. Eu comecei a pensar dentro da minha imaginação, da minha mente, comecei a pensar como pode uma pessoa, ela mudar tanto assim. Como pode? Só pode ter sido Deus mesmo, só pode ter sido o Senhor, para trazer uma mudança tão radical na vida destas pessoas.
E eles começaram então a me falar de Jesus. Depois desta conversão, eles começaram devagarinho a me convidar a ir para a igreja. Começaram a contar as coisas que Deus estava operando na vida deles e na família deles, e aquilo começou a me impactar. Quando você está passando por um problema, você está enfrentando um problema familiar, um problema financeiro, ou um problema emocional, no casamento, enfim, seja a área que for, e você começa a ouvir pessoas falando que o Senhor está auxiliando e está dando vitória, no mínimo, você vai ficar atento, porque aquelas pessoas conseguiram resolver os seus problemas, e você também quer resolver os seus problemas. Ou quantos aqui querem ficar pela vida inteira com os mesmos problemas? Levanta a mão, quem quer? Agora levanta quem quer resolver os problemas. E era eu. Estava com problemas em muitas áreas da minha vida, mas aqueles homens começaram a falar de Jesus, e fruto do testemunho deles, eu decidi ir na igreja. Então eu fui para a igreja, e o Senhor começou a falar comigo, a mudar a minha história. Eu comecei a conhecer a verdade, e quando nós começamos a conhecer a verdade, algo vai acontecer. Nós seremos libertos. Quem já foi liberto aqui, transformado? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o Senhor então começou o processo de libertação, de transformação na minha vida. Não foi do dia para a noite, mas ele começou a mudar. Então, o testemunho, ele é algo extremamente importante. Faz assim no ombrinho do irmão e diga assim: o testemunho é extremamente importante. A palavra testemunho, ela é citada diversas vezes na Bíblia. E ela tem dois sentidos. Diga, dois sentidos. O primeiro deles está relacionado a ter um bom testemunho. Diga comigo, ter bom testemunho. Diga mais uma vez para fixar: ter bom testemunho. Então significa testificar dos atos com uma reputação que aponta para Cristo. Ou seja, sua conduta diária testifica que você é um verdadeiro cristão. Amém? Então isso é ter um bom testemunho. É você testificar que Jesus Cristo está mudando a sua vida. E agora você, como filho de Deus, você começa a obedecer a palavra, andar em novidade de vida. Isso é ter um bom testemunho. Assim como eu olhei para aqueles homens e vi a operação de Deus na vida deles, e eles começaram a ter um bom testemunho. Porém, o outro significado de testemunho é dar um bom testemunho. Diga para alguém: dar testemunho. O que é isso? É o relato que nós vamos contar, é um depoimento, seja escrito ou falado, de algo que o Senhor está operando ou já operou na sua vida. Isso é você dar um testemunho. Quantos aqui já receberam uma bênção, uma promessa se estabeleceu na sua vida, e você teria algo para contar a respeito de Jesus? Isso é dar testemunho. É você falar daquilo que Jesus já realizou na sua vida. Então é quando você testemunha aquilo que recebeu por meio de Cristo. Quando andamos segundo a palavra de Deus, damos um bom testemunho de como é ser um cristão. E quando falamos da nossa experiência com Cristo, estamos dando testemunho do seu favor em nossas vidas. São duas coisas diferentes. Amém? Então nós precisamos entender o significado de testemunho. Você dá testemunho, e as pessoas também verão o testemunho na sua vida. Então essa noite eu quero trabalhar um pouquinho mais esses dois pontos do testemunho. E eu quero iniciar com o sentido de dar testemunho. Amém?
E para isso eu vou ler um texto e vamos discorrer ele. O texto que eu estarei lendo, se você quer acompanhar, é no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 18, 19 e 20. Novo Testamento, Evangelho de Marcos, capítulo de número 5, versículo 18, 19 e 20, que diz assim: quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios, pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não o permitindo, ao contrário, ordenou-lhe: vá para a sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você, e como teve compaixão de você. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus tinha lhe feito, e todos ficavam admirados. Amém? Deixa eu contar em breves palavras essa história para você. Depois que Jesus havia operado certo milagre em uma localidade, ele entra no barco com alguns discípulos, e ele vai para uma ilha chamada Gadara. E quando Jesus ele chega na margem, ele desce do barco, vem até ele um homem, amém? Conhecido como o endemoniado gadareno. A Bíblia descreve como estava a vida desse homem. Esse homem estava vivendo de uma forma deplorável. A Bíblia diz que ele vivia, olha para mim, a Bíblia diz que ele vivia em meio aos sepulcros. Aí eu pergunto para você: alguém em sã consciência vive dentro de um sepulcro? Não. Mas esse homem, ele não estava na sua sã consciência. Esse homem, ele estava acompanhado, ele estava possesso de espíritos imundos. Então, quem estava dominando a mente, quem estava dominando o físico, quem estava dominando aquela pessoa, não era mais ele. Não era o seu raciocínio normal, o seu intelecto normal, não. Ele fazia coisas impulsionadas por aqueles seres espirituais que estavam agindo na vida dele. Então, Jesus ele entra ali, e aquele homem ele sai do lugar onde ele estava, e é como se ele se apresenta para Jesus. Ele vai até onde Jesus estava e ele dobra os seus joelhos diante de Jesus, e ele vai dizer: o que queres aqui? Viesse nos atormentar antes do tempo? O que queres aqui, Jesus Nazareno? Veja que aqueles demônios que estavam dentro da vida daquele homem, eles sabiam quem era aquele homem que havia chegado. Quem era aquele homem que havia chegado na ilha? Quem era aquele homem? Jesus de Nazaré. Eles sabiam quem era aquele homem. Eles reconhecem a autoridade dele. Eles reconhecem quem Jesus era sem Jesus precisar falar. Eles sabiam que Jesus era o Filho de Deus. Eles sabiam que Jesus era o Filho de Deus. Mas a pergunta: você sabe que Jesus é o Filho de Deus? Esse encontro com Jesus transformou a vida dele. Querido, não tem como ter um encontro verdadeiro com Cristo e você não ser transformado. Dá para dar um aleluia? Então a história vai discorrendo. Aqueles demônios falaram para Jesus: ei, se vai nos expulsar, não nos mande sair desse país. Não nos retire desse território onde nós temos poder e autoridade para estar operando. Não nos tire daqui. E a Bíblia declara que ali havia porcos. Grande parte dos moradores de Gadara não eram judeus, eram gentios. O judeu ele não criava porco, porque porco era um animal imundo para eles. Mas o gentio criava porco, por uma questão de renda. Assim como os judeus criavam ovelhas, os gentios criavam outros rebanhos. E ali havia uma grande criação de porcos.
E os próprios demônios olharam para Jesus e falaram: se vai nos expulsar, permita que nós entramos nos porcos. E Jesus, ele consentiu. E a Bíblia diz que ali havia aproximadamente 2.000 porcos. Quando os demônios saíram do homem, entraram nos porcos, a Bíblia relata que os porcos começaram a ir para próximo de um despenhadeiro, aonde corria as águas, e começaram a se lançar. Se autossuicidaram, pois não aguentaram aquela opressão que via de um espírito imundo. Amém? A população, ao ver isso, ficou braba com Jesus. Imagina você lá nesses dias: ai, mas pastor, era para eles ficarem felizes por ver aquele homem que há anos vivia daquele jeito, no meio do sepulcro, se cortando, louco, gritando. Era para eles ficarem felizes, porque agora esse homem estava liberto, estava normal de novo. Mas muitos deles não ficaram felizes, ficaram tristes, porque a fonte de renda deles se foi. Imagina você lá, um criador de porcos. Se os teus 2.000 porcos morressem, você ia ficar como? Ah, maravilhado, né? Tu ia fazer uma festa. Não! Tu ia fazer como aquele povo fez. Jesus, vai embora daqui, cara. Tu ficou poucos minutos aqui, 2.000 porcos morreram. Se tu ficar mais tempo, vai morrer mais porco. Esse era o pensamento deles, irmãos. Pensamento humano. Mas o homem que fora liberto, o homem que outrora vivia aprisionado, ele se recompõe, ele vai para casa, ele toma um banho, ele troca de roupa e ele se apresenta de novo para quem? Para quem, irmãos? Para Jesus. E ele diz algo muito interessante para Jesus. Ele diz assim: Jesus, eu quero ir contigo. Aonde você for, eu quero ir. Gente, esse homem estava reconhecendo o bem que Jesus lhe fez, e ele queria agora entregar a vida dele para Cristo e seguir ao Senhor por onde Jesus fosse, diferente dos outros. Mas Jesus olhou para ele e falou algo muito interessante. Jesus olhou para ele e disse assim: eu não vou te levar, camarada, você vai ter que ficar aqui. E eu tenho uma missão para você. Olha aqui para alguém perto de você e diga assim: Jesus tem uma missão para você. Ah, mas diga com empolgação. Se você não falar com empolgação, você não vai convencer ele, não. Vai lá, diga de novo: Jesus tem uma missão para você. Agora sim ele vai sair daqui convencido, viu? Diga aleluia. Vamos ligar na terra para ser ligado no céu. Então Jesus olha para ele e disse assim: você não vai comigo, mas eu tenho uma missão. Eu quero que você vá para a sua família. Eu quero que você vá para os seus. Eu quero que você vá para os teus parentes. Eu quero que você vá para o meio deles. E diga o bem que eu te fiz. Aqui está o primeiro território que Jesus quer que eu e você vamos dar testemunho a seu respeito. A nossa família. Eu quero um aplauso bem forte para Jesus. Esse é o primeiro território. Esse é o primeiro campo missionário. Foi o primeiro campo missionário daquele homem, Oscar. A sua família. Outrora eles conheciam ele como alguém perverso, como alguém terrível, como alguém que precisava viver acorrentado, como um lixo, alguém detestável, deplorável, que ninguém tinha prazer de estar perto dele. Assim era o gadareno. Quantos de nós outrora éramos assim? Se as pessoas vissem que nós estávamos chegando na casa delas, o que elas faziam? Se desse tempo,
desligavam a luz e fechavam a porta. Ih! Lá vem o fulano, a fulana. Aquilo é um mala sem roda. Aquilo não presta. Aquilo faz compra e não paga. É um lixo. Quantos de nós outrora éramos assim? Tínhamos um mau testemunho. Éramos mal vistos na sociedade e até mesmo pelos nossos familiares. É ou não é verdade? E Jesus diz para ele: vá para o meio dos teus. E agora te apresenta para eles. Mostra para eles o que eu fiz na sua vida. Queridos, imagina quando esse homem entra em casa e começa a falar. Os familiares não queriam mais ir embora de perto dele. Queriam ficar perto dele. Queriam ouvir. Queriam aprender. Queriam ouvir a história. Me conta de novo, me conta de novo, me conta de novo. Como que isso aconteceu? Agora as pessoas tinham um prazer em estar perto dele. Quando nós temos um encontro verdadeiro com Cristo, as pessoas, elas terão prazer de estar perto da gente. Eu quero ir na tua casa. Ai, como eu gosto de conversar contigo. Eu sinto uma paz. Quem já ouviu isso? Ai, me visita mais vezes, porque quando você vem, meu Deus, parece que tudo muda dentro de casa. E muda mesmo. Porque você entra na casa dessa pessoa, você não entra mais sozinho, você não entra mais acompanhado de um monte de espíritos imundos. Agora você entra acompanhado do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. E quando você pisa lá, o cenário tem que mudar, irmãos. Porque ali chegou um embaixador de Cristo. Cadê os embaixadores aqui? Então esse é o primeiro território que nós temos que dar testemunho à nossa família. Deixa eu te fazer uma pergunta com todo respeito e amor. Como a tua família hoje te vê? Se você pedisse para eles te descrever hoje, como eles te descreveriam? Durante essa semana, ouse fazer isso. Ouse perguntar para o teu marido, para a tua mulher, para os teus filhos. Ouse perguntar para aqueles que convivem com você. Ouse perguntar para eles como eles te veem. Quem vai ousar perguntar? Ai, 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 glória a Deus. Ouse. Ouse. Por quê? Porque às vezes a gente acha que a gente está tão bem, que a gente já mudou muito, que a gente está pronto para tudo, que não há mais defeito, não há mais nada para ser transformado. E quando nós ouvimos alguém falar, não endureça teu coração, não seja orgulhoso, receba. Quando eles olhar para você e falar, quer sinceridade? Quero. Mas não vale inventar, tem que falar a verdade. Seja humilde, receba. Porque assim o Senhor estará falando para você. Ninguém vai estar apontando, é os teus, é os de casa, não vão apontar os defeitos. Eles vão estar dizendo, ei, o Senhor vai estar dizendo, eu quero que você melhore nessa área, para que o teu testemunho seja mais efetivo e tenha mais autoridade ainda. Aleluia! Depois de testemunhar para a família, esse homem parou de dar testemunho a respeito do que Jesus fez na vida dele. Quem acha que ele parou? Não. Foi o primeiro território. Mas se ele não fosse fiel no pouco, como ele ia ir para Gadara, para Decápolis testemunhar? Se ele não fosse fiel dentro do pouco que Deus havia comissionado ele, que Jesus havia comissionado, como o Senhor o levaria para fora? Quantos querem ir para fora pregar, testemunhar? Você tem que ser fiel no pouco. Você tem que testemunhar primeiro para os teus.
E eles precisam ver na sua vida Jesus. Eles precisam olhar para você e dizer: aí vai um homem e uma mulher de Deus. Cadê o amém? Amém. Depois de fazer isso, ele vai para Decápolis, que significa 10 cidades. Ele não para no primeiro campo missionário, ele vai para o segundo campo missionário. Ou seja, até os confins da terra. E ele começa a contar para aquelas pessoas que ele podia o que Jesus havia feito na vida dele. Querido, depois que você impactar a sua casa com o teu testemunho, Deus vai começar a usar você para impactar pessoas de fora. Pastor, eu tenho que inventar algo? Não. Eu tenho que inventar um testemunho mirabolante? Não. Fale apenas aquilo que o Senhor já fez na sua vida. Amém? Apenas o que Ele fez. Não é para inventar nada. Às vezes a gente olha nas mídias sociais, alguns homens, algumas mulheres contando um testemunho assim que você fica: meu Deus! Aí tu vai pesquisar a fundo, pessoas que conhecem, elas olham para você e dizem assim: olha, metade do que ele falou não é verdade. Ele está inventando para dar uma enfeitada no testemunho. Ei, Jesus não te chamou para enfeitar testemunho. Ele te contou, ele te chamou para contar a realidade. Aleluia. Esse homem se tornou um dos maiores evangelistas do Novo Testamento. Ele percorreu 10 cidades, falando a respeito do que Jesus havia feito na vida dele, sem ter muito conhecimento da palavra, apenas testemunhando o que Jesus fez. Aqui eu abro um parêntese. Há muitas pessoas que têm medo de falar de Jesus, porque elas não têm muito conhecimento, então elas têm medo de errar, de falar algo que não está na palavra, e isso é válido. Mas isso não te exima de você testemunhar. Conte o seu testemunho, porque ele é poderoso, aleluia. E Deus vai te guiar para as pessoas que você vai contar. Você vai chegar diante dela e o Senhor vai quebrar o gelo, vai começar uma conversa ali, aquela pessoa vai começar a contar alguns problemas que talvez você viveu, mas que Jesus operou, e você vai entender como um sim de Deus. Essa é para contar. E aí depois você deixa ela abrir o coração, descarregar bastante, daí você olha para ela e diz assim: agora pare, é a minha vez. E aí você fala o que Jesus fez na sua vida. Essa pessoa, no mínimo, ela vai ficar balançada. Para fazer o quê? Balançada para fazer o quê, irmãos? Balançada para fazer o quê? Para vir no próximo culto com você. Porque ela vai olhar para você e vai perguntar: tu é crente? Você vai dizer: eu sou. E qual que é a segunda pergunta que geralmente o povo faz? Quem falou? Quem falou? Qual é a igreja que você vai? Aí a tua deixa, irmão. Aí tu vai perder tempo. Não, aí tu vai dizer: ei, eu vou lá naquela igreja do Leão. Eu vou em tal igreja. Eu congrego lá com o pastor fulano de tal. É lá que eu estou indo. Essa pessoa vai olhar para você e vai perguntar: que dia é os cultos? Aí você vai dizer: quarta e domingo, 20 horas. E agora, depois do carnaval, volta às células. Daí você vai dizer para ela: e tem mais as células que você pode ir também. Inclusive tem uma perto da sua casa. Vão comigo tal dia lá. Deus te deu uma rede, irmão. Quem é que tem rede? Levanta a mão. E deixa eu baixar o nível para você entender. Deus te deu uma rede para pescar. Não peixe. Não tem nada errado em ir lá pescar no rio, no mar, não tem nada errado. Mas Deus te deu uma rede para você pescar homens. Rede fora d'água pesca alguma coisa? Não pesca nada, irmãos. Lança as tuas redes. E o Senhor, Ele dá
a colheita da pescaria. Amém? Quem vai começar a lançar as redes aí? Não, baixa a mão. Eu quero mais empolgação. Quem vai começar nos próximos dias lançar as redes? Aplauda Jesus. Eu tenho uma pergunta para fazer para você esta noite. Aonde esse homem anunciou o testemunho dele? Nos púlpitos da igreja? Ou nos lugares públicos? Quem acha que foi na igreja, que ele foi testemunhar? Levanta a mão para o céu. Quem acha que foi nas ruas, povoados, casas, que ele foi testemunhar? Levanta a mão para o céu. Não foi nos púlpitos. Não está errado o testemunhar do púlpito, amém? Não está errado. Mas muito mais do que um testemunho em um púlpito, Deus quer que você seja um testemunho lá fora. Às vezes a gente ouve, faz muito tempo que eu não ouço isso, mas às vezes a gente ouve algumas pessoas dizendo: lá na minha igreja, ainda bem que aqui não acontece mais, diga amém. Lá na minha igreja o meu pastor não me dá oportunidade para pregar. Eu nunca mais quero ouvir isso. Pergunta por quê, pastor? Porque tem muitos púlpitos lá fora, te esperando para pregar. O gadareno não pregou dentro da igreja, o gadareno pregou nas ruas, nas casas, nos vilarejos, nos povoados, dentro do mercado, na farmácia, no local de trabalho. Foi ali que ele pregou. Tu não precisa microfone e púlpito para pregar. Você apenas precisa se dispor, convidar o Espírito Santo e dizer para ele: ei, vamos manifestar o reino dos céus hoje, vem comigo, me mostra para quem eu tenho que testemunhar. Você tem que ter amor por ganhar uma alma, amém? Nós temos que ter amor por ganhar uma alma, e olhar aquela pessoa chegar na igreja, e a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente convida alguém, essa pessoa vem para a igreja, o que a gente tem que fazer? Se você está aqui na igreja e a pessoa chega, qual é a tua atitude? Qual é a tua atitude? Já sei, pastor, é sentar, olhar para ela e ficar feliz do coração. Depois você senta e fica feliz do coração. A primeira atitude é você levantar de onde você está e você sair correndo, sem cair, sem tropeçar nas cadeiras, mas sair correndo e dar uma de crente pentecostal. Oh glória, oh aleluia, que bom te ver aqui. É ou não é? Mostra para ela que você está feliz de vê-la. Não seja frio, seja fervoroso. Já dê um abraço cheio de Deus. Se ela veio acompanhada de algo, quando você abraçar ela, pau! Ai, me deu um arrepio quando eu te abracei. Não conta tudo para ela de imediato, senão ela se assusta. Não conta. Por que ela arrepiou? Só conduz ela e diz assim: ei, sente, vai ser maravilhoso o culto. E cadê o amém? Isso, essa é a hora que você diz o amém, bem empolgado, aleluia. Vamos lá. Então o seu testemunho sobre aquilo que o Senhor fez em sua vida fala mais do que uma multidão de palavras. Antigamente eu me preocupava em decorar muitos versículos, não que isso não seja importante, mas eu queria decorar, eu queria ter de cora, para não precisar, que nem eu faço aqui, estar olhando. Eu queria lembrar e decorar e dizer. Eu acho tão bonito aqueles que conseguem, né, discorrer vários versículos numa pregação. Eu não tenho essa habilidade. Aí um dia eu perdi esse desejo e disse: não, pai, eu não preciso decorar toda a Bíblia. Eu posso começar com o meu testemunho daquilo que o Senhor fez. E foi assim que eu comecei. E depois, dia após dia, o Senhor foi me ensinando.
Ele vai acrescentando, amém? Você vai subindo de nível, você vai subindo de degrau. Não é do dia para a noite, mas comece contando aquilo que o Senhor fez na sua vida. Vamos ao segundo ponto do testemunho, que é ter um bom testemunho. Diga, ter um bom testemunho. Eu quero ler 1 Pedro capítulo 2, versículo 11 ao 12, que diz assim: amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, o que nós somos? Estrangeiros e peregrinos nessa terra, amém? Vamos lá, presta atenção nos detalhes. Vocês se abstenham dos desejos carnais, que guerreiam contra a alma. Vivam entre aqueles que não creem no meu nome, ou seja, os pagãos, de maneira exemplar. Diga comigo, o Senhor espera que eu viva de maneira exemplar. Amém? Deus espera isso. De maneira exemplar. Para que, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção do Senhor. Quem estava escrevendo essa carta? O apóstolo Pedro. Nada mais, nada menos do que o pai da igreja. Depois que Cristo fez a sua obra, o Espírito Santo desceu, Jesus disse assim: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele era um líder, vamos dizer assim, da igreja, quando ela nasceu ali no livro de Atos. Então Pedro, ao escrever, não para gentios, Pedro, ao escrever para cristãos, pessoas como eu e você, que já haviam aceitado a Cristo, ele vai exortar para que os irmãos permanecessem andando, agradando ao Senhor, cumprindo sua palavra, andando em santidade, e se abstendo de tudo aquilo que nos leva ao pecado. Amém? Era isso que Pedro estava falando para eles. Então, em sua primeira carta à igreja, o apóstolo Pedro os exorta a terem um bom testemunho. Diga assim: é necessário que eu tenha um bom testemunho. O Senhor, Ele deseja isso dos seus filhos. Quantos aqui são filhos de Deus? O Senhor espera isso de nós, que nós venhamos andar em santidade, venhamos ser pessoas zelosas, tementes a Deus, pessoas que vão glorificar o nome de Jesus com a sua vida aqui na terra. Amém? Nós sabemos que em todos os lugares, até mesmo da igreja, existem aqueles que são vasos para a honra e aqueles que são vasos para a desonra. Mesmo dentro da igreja terá aqueles que vão dar o mau testemunho, isso é bíblico. Mas aí eu te faço uma pergunta: você quer ser daqueles que vai dar um mau testemunho, ou você quer ser daqueles que vai dar um bom testemunho? De qual lado você vai querer estar? O Senhor, Ele espera que você esteja do lado que vai dar um bom testemunho. Aqueles que são nascidos de Deus não vivem praticando as más obras. Aleluia! Se eu e você nascemos de Deus, nascemos da água, nascemos do Espírito, nascemos de novo, nós não podemos seguir vivendo de qualquer maneira. Nós temos que agora viver praticando a palavra e os ensinamentos de Cristo, viver uma vida diferente a qual o mundo vive. O Senhor nos chama de sal e luz dessa terra. Se a candeia estiver apagada, ela pode clarear? Não pode. Hoje nós temos a luz elétrica, no passado não tinha. Então uma casa era iluminada com uma lamparina, com uma candeia. E uma pequena luz, uma pequena candeia, uma pequena lamparina, ela tem o poder de vencer toda a escuridão. Se você está brilhando, se você é essa luz, o Senhor já te deu poder e autoridade para você vencer a escuridão. Por onde nós andarmos, irmãos,
Nós temos que ser essa luz. As pessoas precisam olhar para nós e dizer assim: ei, você tem algo, tem algo, tem algo, tem algo. Diga bem alto: diferente. Nós precisamos ter algo diferente. Já entendi, pastor, é a cor do cabelo, é a cor do sapato, é a cor da roupa. Não, querido, isso é moda, é modismo. Isso vai e volta, passageiro, é estético. O algo diferente que Deus quer de nós é que a gente viva em novidade de vida, em santidade, em obediência, seja um verdadeiro cristão em um mundo maligno e perverso. Posso ouvir um aleluia? Aqueles que praticam aqueles que praticam obras reprováveis, eles andam na escuridão. Mas aqueles que praticam boas obras estão na luz e andam na luz, para que as suas obras sejam vistas. Amém? Para que as suas obras sejam vistas. O ladrão, ele rouba de dia ou de noite, preferencialmente? De noite, quando nós estamos dormindo, para que ele não seja visto e reprovado. Mas nós somos pessoas de boas obras. Posso ouvir um amém? Nós somos luz, nós temos boas obras. Quantos têm boas obras aqui? Você não precisa andar se escondendo, não também orgulhoso, mas você pode andar em liberdade, porque Cristo te chamou para a liberdade. Você não precisa andar se escondendo, você pode andar de cabeça erguida, com bom testemunho. As pessoas, aqueles que não te conhecem verdadeiramente, podem até falar mal de você, mas no teu espírito, e aqueles que te conhecem verdadeiramente, eles sabem que aquilo que estão falando não é verdade ao seu respeito, porque você nasceu de novo, você é um filho, uma filha de Deus, você é alguém transformado, você tem um bom testemunho. Quem tem um bom testemunho aqui? Quando nós olhamos para os líderes da igreja, biblicamente falando, você verá uma unidade de pensamento, uma unidade no consenso concernente ao estilo de vida. Todos eles tinham a mesma ideia, o mesmo consenso sobre o estilo de vida que eles deveriam ter. Amém? Eles sabiam que eles precisavam obedecer às instruções do Senhor. Eles sabiam, e não só sabiam, como eles ensinavam as pessoas a terem bom testemunho, tanto dentro da igreja como fora da igreja. Diga aleluia. Nós vemos o próprio apóstolo Paulo escrevendo às igrejas, aos irmãos, e dizendo: ei, sejam meus. Só o Clédio leu essa passagem. Sejam meus, mais alto, sejam meus, vírgula, como eu sou de Cristo. Olha a autoridade de Paulo, porque aquilo que ele falava, aquilo que ele ensinava, ele procurava cumprir. Então ele tinha uma autoridade, ele tinha uma certeza, e ele dizia: ei, sejam meus imitadores, como eu tenho procurado imitar a Cristo. Aleluia! Então não basta, ouça isso, já estou indo para o final, aguenta aí mais um pouco. Olha para alguém e diga assim: aguenta aí. Vai lá, diga: aguenta aí. Eu já vou encerrar, não te assusta. Vamos lá. Não basta apenas declarar aquilo que Cristo já fez em sua vida. É necessário ter um bom testemunho dentro e fora da igreja. O Senhor não quer que apenas você conte o que Ele fez na sua vida. Ele quer que você conte, mas Ele quer que você ande em retidão.
para que os de dentro da tua casa e os do mundo olhem para você e digam assim: o testemunho dele é verdadeiro. Verdadeiramente esse homem, essa mulher se arrependeu. Verdadeiramente está andando em novidade de vida. Verdadeiramente é um cristão. Verdadeiramente é um seguidor de Jesus. Olha que Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, 1 Coríntios 9, 27, vai dizer: antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Paulo, ele tinha esse entendimento. Não só Paulo, Pedro, Tiago, João, os demais líderes da igreja, eles tinham esse entendimento. Então Paulo estava dizendo: ei, eu faço um exercício para subjugar o meu corpo, para colocar ele como se fosse em submissão ao Espírito. Porque o nosso corpo, o que o nosso corpo, a nossa carne quer fazer, irmão? A carne, biblicamente falando, ela já está inclinada ao pecado. Sim ou não? A carne está inclinada aos desejos. Desejos que muitas vezes nos afastam de Deus. Desejos que muitas vezes a Bíblia vai condenar. O Senhor condena. Vai contra a sua palavra. Então a carne por si, ela já peca sozinha. E Paulo estava dizendo aqui: eu jejuo, eu oro, eu coloco o meu corpo em adestramento, subjugo ele, para que eu pregando para as pessoas, eu mesmo não venha a ser reprovado naquilo que eu estou pregando. Amém? Se Paulo pregasse uma coisa e os irmãos vissem ele fazendo outra, Paulo teria crédito? Não teria, irmãos. Por isso que ele declara: eu procuro subjugar o meu corpo, para que a minha pregação ela não caia na fala comum, para que quando eu falar, minhas palavras tenham autoridade, para que as pessoas olhem para mim e vejam: verdadeiramente Paulo é um homem de Deus. Amém? Então eu quero lhe fazer uma pergunta essa noite: você seguiria um líder espiritual, ou alguém que está anunciando o evangelho, mas que não tem um bom testemunho? Quem seguiria? Quem seguiria? Nenhum de nós seguiria. É ou não é verdade? Vamos dar um exemplo: um pastor que fala, prega, anuncia as boas novas, e você vê ele lá na casa de prostituição. Um exemplo: pastor casado, tem esposa, tem filhos. E aí os membros, uma hora dessas, mas olha, o meu pastor foi dar uma voltinha na casa da luz vermelha. Qual seria o crédito desse pastor diante da igreja dos irmãos? Nenhum. Tudo aquilo que ele ensinou, tudo aquilo que ele fez, vai fazer o quê? E pior, aquelas pessoas que viram, elas vão ficar quietas? Para contar desgraça, irmão, não precisa nem pedir. Estou mentindo? Não. Ela auto se propaga. Parece uma ameba, uma célula alienígena. Se propaga sozinha. Então eu e você somos líderes, sim ou não? Espirituais. Quando você está anunciando, você está tentando levar alguém para Cristo, você é um líder, você é um representante, não é só o pastor. Todos nós temos responsabilidade com o reino de Deus, com a palavra dos céus. Todos nós temos responsabilidade. Então, se você não seguiria um líder que prega uma coisa e faz outra, você acha que as pessoas vão te seguir, se você continuar tendo a mesma vida? O que você acha? Aí você vai, segunda-feira chega no trabalho, é um exemplo.
Não estou falando de ninguém, um exemplo, diga exemplo. Isso aí. Você chega no trabalho e você, meu Deus, domingo teve um culto abençoado e o pastor falou isso, 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 e eu estava com uma dor assim assado, recebi uma cura, Jesus operou na minha vida. O que você está fazendo? Você está dando um testemunho, você está falando o que Jesus fez na sua vida. Aí você fala isso para ele e dali um pouquinho acontece uma situação e essa mesma pessoa que falou para o colega ficou ali, olha aí que legal, Jesus operou isso na vida dele. Agora a pessoa que falou está lá e começa a gritar, começa a fazer um monte de coisa, se meter em confusão. Ele pega o celular e começa a dizer, correu a linha hoje. Quem entendeu aí? Aí esse que ouviu, ele está aqui, acabou de me falar de Jesus e está de sacanagem. O crédito que ele tinha, a semente que ele plantou no coração daquele outro homem, naquele exato momento fez assim, ó. Satanás arrancou. Porque a autoridade, ele não permaneceu na autoridade. Amém? Ele caiu, ele teve descrédito. Então eu e você precisamos ser homens e mulheres de crédito. Amém? De crédito, de bom testemunho. Encerrando, diga aleluia. Encerrando, além desses dois tipos de testemunho, Deus nos chamou para sermos suas testemunhas com palavras e conduta, que foi os dois tipos de testemunho que nós demos, mas também em manifestação do seu poder. Amém? Deus nos chamou, além de falar daquilo que Jesus fez, além de zelar, ter um bom testemunho, Deus nos chamou também para ser suas testemunhas em manifestação do reino na terra. Aleluia. Você já vai entender. Atos 1:8 diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Quando eu começo a obedecer ao Senhor, ouça isso. Quando eu começo a obedecer, andar em santidade, andar em retidão, quando o Senhor me começa a me confiar algumas coisas pequenas, e eu me mostro aprovado para o Senhor, o Senhor olha lá de cima, e Ele diz assim: eu posso confiar algo maior para esse meu filho e para essa minha filha. Recebe aí! Poder de Deus, e agora seja minha testemunha. Aí você vai entrar em lugares onde tem opressão e você vai orar, vai mandar embora. Aí você vai encontrar com pessoas enfermas, você recebeu aquele poder, você vai impor as mãos, vai orar e a cura vai se estabelecer. Ou você acha que isso é só para mim? É só para alguns? Isso é só para a elite da igreja? Quem te falou? É para todos vocês. O Senhor não quer que você vá apenas em palavras e testemunho para a sociedade, para o mundo, porque talvez eles não serão impactados, mas quando você chegar lá com palavra, com testemunho e poder de Deus, eles verão que Deus é verdadeiramente na sua vida, e Ele é real, e Ele é real, porque ali está a evidência diante dos olhos deles. Se coloque de pé nesta noite. Eu disse que eu ia encerrar. E aí? Deus te pegou? O Espírito Santo trabalhou aí dentro de você? Eu espero que Ele tenha trabalhado. Espero que Deus tenha mexido dentro de você. Porque você vai sair daqui, você tem uma semana inteira pela frente. E nós teremos duas opções, dois caminhos, duas realidades. Ou nós daremos um bom testemunho, ou daremos um mau testemunho.
Mas o Senhor, Ele está esperando, Ele está intercedendo, os anjos estão intercedendo, o Espírito Santo está intercedendo para que eu e você venhamos dar um bom testemunho sobre essa terra. Nós vamos cear essa noite.